Meus queridos, ainda temos irmãos aí chegando, mas vamos dar andamento aqui na aula, passando para vocês agora Fluidos e Perispírito, que é o nosso programa da noite. Olá, queridos amigos. Olá. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Vão me falando aqui pelo chat ou pelo grupo do WhatsApp o que está acontecendo aí, que a gente vai administrando aqui com vocês, tá bom? O som aí parece que está legal, ninguém comentou nada aqui, mas deve estar tudo bem, né? Então já vamos liberar aqui para vocês agora a nossa segunda aula. Bom proveito, pessoal. Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire e estamos hoje dando continuidade ao nosso Rosas da Fluidoterapia, o nosso curso de passe. Hoje com a segunda aula, onde vamos estudar sobre fluidos e magnetismo. Vamos entender como os fluidos que são transmitidos durante o passe podem e são influenciados pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, como tudo isso interfere e é fundamental para que o resultado dos passes possam ser positivos ou negativos. Então, essa temática é de fundamental importância para a compreensão de todo o processo da fluidoterapia. Então, eu convido você para mais esse estudo, convido você também para se inscrever no nosso canal, para compartilhar, para realmente comentar e contribuir com o nosso canal. Isso é muito importante para nós. Então, seja muito bem-vindo e vamos estudar. Olá, queridos amigos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Rosas da Fluidoterapia, no nosso curso de passe, hoje com a aula 2 sobre fluidos e magnetismo. Então, vamos estudar a importância dos fluidos, como ele atua dentro do processo da fluidoterapia, de modo que nós possamos realmente bem compreender essa temática. É fundamental para a compreensão do processo de fluidoterapia, dos benefícios que a fluidoterapia pode operar e da maneira que nós podemos, através da manipulação dos fluidos, da compreensão de como os fluidos atuam no nosso organismo, no nosso perispírito, melhor atuar dentro da fluidoterapia, seja na condição de trabalhadores, seja na condição de pacientes. Como nós já sabemos, estou apenas relembrando, nosso curso está dividido em 9 aulas. Aula 1, noções gerais. Hoje, na aula 2, fluidos e magnetismo. Aula 3, o princípio vital. Aula 4, centros de força. Aula 5, enfermos e enfermidades. Aula 6, tipos e classificação dos passes. Aula 7, aplicação e resultados. Aula 8, água magnetizada. E aula 9, o passista. Bom, fluidos e magnetismo. Vamos então compreender e estudar essa temática. Se considerarmos agora que os pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza e que os fluidos atraem fluidos similares, compreenderemos que cada indivíduo traz consigo um cortejo de espíritos que lhes são simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar será saturado de fluidos correspondentes aos pensamentos predominantes. Isso está lá na Revista Espírita de 1864. Vejam bem aqui, nós já estudamos dentro do contexto da doutrina espírita sobre a sintonia. Nós já sabemos que tudo é sintonia, que os afins se atraem. Então, pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza. E os fluidos atraem fluidos similares. De modo que o indivíduo, em função dos pensamentos que ele tenha e em função dos fluidos que ele emane, ele vai atrair pensamentos e espíritos e fluidos naquela mesma condição. Então, os fluidos que lhe são simpáticos vão se aproximar. Se os meus fluidos são bons, eu vou atrair outros fluidos e outros espíritos na mesma condição benéfica. Mas se forem negativos, assim também será a condição dos fluidos e dos pensamentos dos espíritos que eu vou atrair. Então, nós já vamos começando a entender que o passista, para que ele possa bem exercer a sua tarefa, ele precisa estar rodeado de que tipo de pensamentos e fluidos? Salutares.
Portanto, ele precisa estar e ser cada vez mais moralizado para que ele possa atrair esse tipo de pensamento. O que são os fluidos? O fluido cósmico universal é a substância primitiva, é a matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. Prestem atenção aqui. O fluido cósmico universal, ele provém do princípio material. Existem dois princípios gerais do universo. O princípio material e o princípio espiritual. E acima deles, Deus. O princípio material dá origem a tudo que é matéria no universo, da mais imponderável à mais ponderável, à mais densa. E o princípio espiritual dá origem ao espírito. Quem tiver e condições e puder assistir essa aula lá na nossa playlist do ESG1, tem uma aula só sobre isso, sobre fluido cósmico universal, sobre princípio material, sobre princípio espiritual, para que vocês possam entender a fundo essa questão. Mas aqui o que é importante nós sabermos é que o fluido cósmico universal, ele provém do princípio material e é ele que vai sofrer inúmeras combinações para originar os vários tipos de fluidos que existem no universo, as várias matérias que existem no universo. Então, o fluido cósmico é essa matéria primitiva, elementar, onde residem todas as forças e a partir do qual tudo será criado dentro do universo. E por que é importante nós entendermos isso? Porque em função dos nossos pensamentos, da nossa moralização, da nossa evolução, nós vamos estar modificando, atraindo, combinando fluidos. E que tipo de fluidos que provém do fluido cósmico universal eu vou atrair, vou trabalhar para perto de mim? Os fluidos que sejam simpáticos ao meu modo de ser. Então percebam a importância de nós entendermos e compreendermos sobre os fluidos. Encontramos os fluidos na natureza, nos mundos e no nosso corpo. Há os fluidos espirituais ambientais que preenchem os mundos físico e espiritual, uns mais depurados que os outros, formando regiões que têm sua população de acordo com o nível evolutivo. Então vejam, há fluidos nos mundos, no nosso corpo, na natureza, sim. E no ambiente, os fluidos ambientais, eles vão retratar o mundo ao qual eles estão atuando. Por isso que ele diz aqui, há regiões que têm a sua população de acordo com o nível evolutivo. Então, quanto mais evoluído é o mundo, é aquela região, mais os fluidos são salutares, positivos. Quanto mais inferior, mais negativo. Então, vocês podem imaginar que tipo de fluidos fazem parte da ambiência terrestre. Se nós somos essencialmente imperfeitos, se os nossos pensamentos e emoções ainda não são a todo momento elevadas e positivas, se nós ainda pensamos muitas coisas negativas, ainda nos entristecemos, ainda vivemos repletos de ansiedade, de orgulho, de egoísmo, os nossos fluidos são mais salutares ou são mais doentios? Com certeza, ruins, doentes, por conta da nossa condição. Então, percebam que quanto mais o médium passista trabalha a si mesmo por essa depuração, mais ele se fortalece com esses fluidos positivos. E a espiritualidade superior vai ter mais acesso a esse trabalhador, porque é a sintonia de pensamentos, de energia, de fluidos. Então, o trabalho que ele vai exercer dentro do passe vai ser muito mais eficaz. Qual a diferença do fluido animal, vital, do fluido espiritual? Aqui eu já faço uma observação. Vocês lembram que na aula 1, eu falei que o médium passista, ele doa dois tipos de fluidos, o fluido vital e o fluido espiritual? Exatamente. Não é apenas o único fluido que ele doa na hora do passe. Então, há diferença? Há. Um decorre do nosso fluido vital, da nossa condição orgânica, o outro da nossa condição moral. Fluido animal, vital, é o que dá vitalidade ao corpo físico, é o que dá vida ao nosso organismo, aos seres vivos. O fluido espiritual é o que envolve o espírito, formando o perispírito e o corpo espiritual. Ambos são variação do fluido cósmico elementar universal. São fluidos diferentes, mas ambos decorrem
dessa modificação do fluido cósmico universal. Então, esse que envolve o nosso espírito, o nosso perispírito, ele é diretamente relacionado à nossa condição evolutiva. Quanto mais evoluída eu sou, obviamente que mais benéficos serão os fluidos que eu emito. Os pensamentos atraem para os seres fluidos benéficos ou fluidos maléficos, conforme o caso. Qualidade boa ou má dos pensamentos, com as minhas intenções, sentimentos, moralidade, tudo isso exerce uma força atributiva de propriedades benéficas ou maléficas aos fluidos que compõem o corpo fluídico do espírito e do meio em que ele vive. Então, vejam aí agora, que está marcado em vermelho. Quanto mais moralizado o espírito, mais depurados serão os fluidos ao seu redor. Por isso, é verídico dizer que podem o tirar do nosso princípio para uma autocura. Olha, por isso, é verídico dizer que podemos tirar de nós o princípio para uma autocura. Quer dizer o quê? O que é autocura? Eu mesma posso me curar? Claro, no processo chamado de autopasse, que nós vamos estudar também, claro, porque se eu sou uma pessoa moralizada, se eu sou uma pessoa que procuro vivenciar o evangelho, se eu sou uma pessoa que procuro estudar, procuro me melhorar, eu tenho fluidos salutares, fluidos benéficos, os meus pensamentos são bons. E o fato de eu estar momentaneamente, eventualmente mais fragilizada por alguma situação da minha vida material, enfim, que aconteça na minha vida, não tira todo o mérito do meu trabalho, de todo o esforço que eu esteja construindo para me aprimorar, para me melhorar. Então, eu posso, através daquele autopasse, de um processo de autocura, trabalhar em mim aqueles fluidos positivos para um processo de cura. Tá? Então, se eu estiver, por exemplo, me sentindo mal por alguma situação física, eu posso trabalhar um autopasse, uma cura individual em mim mesma para me beneficiar. Mas por quê? Porque os meus pensamentos, a minha vida, atrai fluidos benéficos. Em que consiste o magnetismo ou atuação magnética? O pensamento dos seres movimentam, modificam os fluidos? Vejam que nós estamos falando de fluidos e magnetismos. É a mesma coisa? Não necessariamente, embora eles se relacionem. Magnetismo, que nós vamos ver principalmente no tocante ao passe magnético, são as energias que muitas vezes provêm do próprio espírito, da própria pessoa, do próprio médium. Ele tem uma carga de fluidos magnéticos, fluido animalizado, de fluido vital, tal, numa quantidade, num potencial tal, que exerce um poder de cura maior do que outras pessoas. E eu não estou falando aqui necessariamente de que ele está sendo assistido pela espiritualidade. Ele pode ser assistido para potencializar o efeito do seu fluido magnético? Pode. Mas ele pode estar apenas doando o seu próprio fluido magnético, o seu próprio fluido vital, que tem uma propriedade tal que cause, que fomente, que possibilite a cura. Tá? Os fluidos, nós estamos, como eu já falei, nós estamos absorvidos no fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico pode sofrer várias modificações, dando origem a vários tipos de fluidos. Não apenas o fluido magnético que o médium passista, o médium de cura pode ter, mas há vários outros tipos de fluidos. Então, os fluidos são muito mais amplos na sua acepção e na sua utilidade do que apenas o magnetismo, que é uma coisa mais direcionada, perfeito? Mas, enfim, em que consiste o magnetismo ou a atuação magnética? É a atuação que os espíritos exercem sobre os fluidos. Essa atuação é feita pela intensidade de pensamento e de vontade. Então, veja, o que ele está querendo, mais uma vez, dizer aí? Que, em função do pensamento e da vontade, os espíritos podem atuar sobre os fluidos nesse processo que ele chama de magnetismo. Tá? Em função do pensamento, da vontade, eu direciono os fluidos para serem construtivos, para auxiliar, para amparar, ou para fazer o mal, ou para prejudicar, ou para adoecer uma pessoa. Eu posso trabalhar no magnetismo, os fluidos, para fazê-los, por exemplo, um mal a uma determinada pessoa? Posso.
Essa pessoa vai absorver esses fluidos? Aí vai depender. Quando nós formos estudar lá os resultados do passe e aplicação, isso vai depender. Se a pessoa vai estar suscetível àqueles fluidos negativos, se ela vai estar com um pensamento positivo ou negativo, se ela vai estar blindada pelas suas ações no bem em relação àquele pensamento, ou se ela vai ter total sintonia com aqueles pensamentos negativos que lhe são direcionados. Então, isso vai depender. Mas ele pode, eventualmente, prejudicar? Pode, ok? Então, os fluidos, eles são manipulados conforme o pensamento e a vontade. E nós manipulamos os fluidos na hora também que estamos aplicando o passe. O poder da vontade e a fé influem na atuação magnética? Sim. A atuação magnética é proporcional à intensidade da fé. A vontade expande os fluidos e atribui certas propriedades. Quanto mais fé, vontade, confiança eu tiver, mais os fluidos vão refletir essa intensidade, essa força, essa confiança. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E é por isso que nós estamos tentando aqui estudar, compreender essas potencialidades, para que nós possamos realmente bem utilizá-las em benefício do próximo, em benefício de nós mesmos, em benefício da humanidade. Na Revista Espírita, de dezembro de 64 e dezembro de 68, diz o seguinte, nos fala sobre a atuação do pensamento, sobre os fluidos, que é exatamente isso que nós estamos conversando. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. É, porém, uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos da comunhão de pensamentos. Então, vejam que ele está falando da comunhão de pensamentos, da força que o pensamento, a vontade, os fluidos adquirem em função de pensamentos vários, unidos com o mesmo objetivo. E aqui nós vamos começando a entender a importância de, por exemplo, todos nós que estamos ali na Casa Espírita trabalhando dentro do passe, de estarmos todos com a mesma comunhão de pensamentos, buscando todos auxiliar, amparar, fazer a caridade, realmente sermos úteis à causa do Mestre. Porque nesse momento, essa comunhão de pensamentos, de vontade, isso potencializa a força daquele trabalho. Então, todos ali, tanto encarnados quanto desencarnados, unidos por um objetivo comum, fará com que aqueles fluidos sejam potencializados no seu processo curador. O que muitas vezes, só no ambiente da nossa casa, quando nós vamos dar um passo, por exemplo, no hospital, diminui. Por quê? Porque não há ali a mesma força, a mesma comunhão de pensamentos, de vontade, de desejo, de aspiração que nós encontramos nas casas espíritas. Então, por isso que a casa espírita é sempre um ambiente mais propício para nós realizarmos o trabalho da fluidoterapia. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É o pensamento transformado em ação. É o pensamento que me auxilia. Primeiro, nós temos o pensamento, é um atributo do espírito. E esse pensamento bem direcionado, transformado em força motriz, vai me dar a vontade que eu tenho para trabalhar, para realmente modificar os fluidos de forma positiva, construtiva. Como ele coloca aqui, nós colocamos a vontade como foco. Eu trabalho essa vontade para realmente direcioná-la e beneficiá-la para o passista, para o paciente que está ali naquele momento recebendo aquele fluido. É pela vontade, então, que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Raciocinem aí, então.
Se eu, pela vontade, pelo pensamento, consigo fazer com que os meus órgãos densos, materiais, grosseiros, se movimentem, o que eu não posso fazer com os fluidos, que são muito mais sutis e que estão aqui ao meu redor? Claro que eu posso fazer muito mais, e é o que acontece. Por isso que nós não temos ideia do poder que o nosso pensamento e a nossa vontade exercem nos fluidos que nos rodeiam. Percebem a importância de nós bem direcionarmos os nossos pensamentos, as nossas energias, tudo aquilo que nós emanamos, porque nós estamos aí contaminando o meio. E eu vou contaminar, quero contaminar. De que forma? De forma positiva ou de forma negativa? Positiva. Então, por isso que precisamos trabalhar o nosso aprimoramento e a nossa depuração espiritual. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, meus queridos amigos, o pensamento está aí, trabalhando nesses fluidos a todo momento. Então, esses fluidos, como ele diz, nos trazem o pensamento, negativo ou positivo. E esses pensamentos, esses fluidos, estão ali a todo momento nos rodeando. E eles vão se atraindo conforme a sua sintonia. Os pensamentos positivos são atraídos para espíritos que estão com aquele mesmo pensamento, igualmente os negativos. Por isso que nós dizemos que os afins se atraem. Por isso que muitas vezes você pode mudar de cidade, você pode mudar de lugar, mas você atrai as mesmas pessoas que você atraía no outro local. Por quê? Sintonia. Pensamentos, emoções e vibrações. O que eu sou, o que eu penso, o que eu vibro, é o que eu vou atrair. Esteja eu aqui, esteja eu em qualquer outro lugar do planeta. Então, realmente, nós precisamos observar que tipo de pessoas, pensamentos, energias nós estamos atraindo. Reflitamos sobre isso e verifiquemos. Será que eu não preciso fazer uma mudança de postura, de entendimento? Refletir um pouco sobre aquilo que eu sou, que eu tenho me tornado, para que eu possa melhorar, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir? Interação de pensamentos. E olha aí o que ele vai nos dizer. Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. Disso resulta uma porção de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, assim como há raios sonoros harmônicos ou discordantes, se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Então, precisamos sempre trabalhar em harmonia, interação de pensamentos, emoções. Por isso que todos precisam estar realmente imbuídos dos mesmos sentimentos, da mesma vontade, para que não haja impressão desagradável. Ao contrário, para que o conjunto seja harmônico e o resultado do trabalho também. A comunhão de pensamentos produz, pois, uma espécie de efeito físico que age sobre o moral. Então, esses pensamentos unidos, eles vão trabalhar na renovação também do nosso lado moral. Eles vão nos auxiliar para que nós possamos trabalhar o processo de reforma íntima e de autoaprimoramento. Para os espíritas, a comunhão dos pensamentos tem um resultado ainda mais especial. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, objetivando o bem, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos. Vejam que interessante. Estamos falando de comunhão de pensamentos idênticos voltados para o bem. E esses pensamentos terão mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos? Certamente. Então, num processo de influenciação negativa, num processo de obsessão, quando as pessoas vão buscar o amparo e o auxílio que as casas espíritas fornecem, onde há todo um trabalho para que essa comunhão de pensamentos direcionada para o bem exista, a força de efetivamente auxiliar, amparar e neutralizar aquela influência negativa é muito maior. Por isso que nós dizemos, claro que a pessoa pode curar-se sozinha, óbvio que pode. Se ela tiver
força espiritual, trabalho e persistência para isso? Claro, mas o centro espírita é um amparo, é um auxílio, é uma força extra que ajuda o espírito a conseguir nele mesmo a força para superar as suas dificuldades. Porque, na verdade, repito, o trabalho maior de cura é de cada um, é individual. Eu que tenho que trabalhar a minha mente, as minhas ações, os meus pensamentos, a minha conduta. Mas ou não é melhor se eu puder contar com esse amparo extra que a doutrina espírita, que os centros espíritas nos oferecem, que a espiritualidade, na realidade, nos oferece? Claro que é melhor. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Também vemos que a tática destes últimos é levar à divisão e ao isolamento. Sozinho, um homem pode sucumbir, ao passo que, se sua vontade for corroborada por outras vontades, ele poderá resistir, conforme o axioma: a união faz a força. É um axioma verdadeiro, tanto na moral, tanto no plano moral, tanto no aspecto moral, quanto no físico. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por eles assistidos. As relações do mundo visível e do mundo invisível não são mais individuais, são coletivas e, por isso mesmo, mais poderosas em proveito das massas como no dos indivíduos. Numa palavra, estabelece a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha por si só, mas para todos. E trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua parte. É o que o egoísmo não compreende. Quanto mais eu trabalho unido com outros corações, mais a fraternidade, mais o amor, mais essa comunhão de pensamentos ganha força, mais nós nos fortalecemos, mais nós progredimos. E menos o egoísmo terá morada em nosso coração. Qual a relação entre os fluidos, o nosso corpo e a nossa saúde? Os fluidos têm propriedade curativa? Temos o corpo físico e o corpo fluídico espiritual, que é o chamado perispírito. Este último é o elo entre o espírito e aquele primeiro, de modo que os fluidos podem transmitir ao corpo tanto o princípio de certas doenças, assim como propriedades terapêuticas que garantem a saúde plena. Então, claro que há relação, queridos amigos. Lembram que eu comentei já na aula 1, se não me falha a memória, que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, do nosso perispírito, que o nosso perispírito, se está saudável, ele transfere, transmite, reflete essa saúde ao corpo físico, mas se ele está adoecido, ele também reflete e repassa essa doença, essa enfermidade para o corpo físico? Pois é exatamente isso. Esses fluidos podem e serão transmitidos, esses fluidos que se encontram no nosso corpo perispiritual, eles vão ser transmitidos para o corpo físico. E esses fluidos podem ser tanto salutares ou não, propriedades terapêuticas, quanto o princípio de certas doenças. E é mais uma vez por isso que nós precisamos trabalhar a qualidade dos fluidos que cada um de nós tem. Em que consiste o passe magnético? Tá? Nós vamos estudar mais diretamente, mais a fundo isso quando formos estudar os tipos de passe. Mas o passe magnético é importante nós comentarmos aqui, porque nós estamos estudando sobre magnetismo. Então, o passe magnético, de uma forma muito simples, é a atuação magnética, transmissão fluídica com intenção curadora. E esse, normalmente, o passe magnético é quando o médium passista transmite para o paciente apenas os seus fluidos magnéticos, os seus fluidos vitais, os seus fluidos animalizados, tá? Tudo isso são sinônimos. Fluido vital, fluido animalizado, fluido magnético. São os fluidos fluidos curadores, que ele mesmo tem. Sem o auxílio necessário aí da espiritualidade amiga. Então, são os seus próprios fluidos individuais do médium. Então, agora vejam bem, essa ação magnética, ela pode ser, primeiro caso, ação magnética, magnetismo da animal ou humano, ou seja, que provém apenas do médium, como eu falei aqui, aquela ação magnética apenas do médium. Existe a ação magnética curadora espiritual. A ação magnética é o nome que se dá de uma forma geral. Essa ação magnética, ela pode vir apenas da espiritualidade, que é o que nós chamamos passe espiritual. Quando a ação magnética, quando os fluidos vêm apenas
da espiritualidade superior sem o intermédio do médium. E existe um terceiro tipo, que é a ação magnética mista, onde provém tanto dos espíritos quanto do passe, do médium passista. Então, a atuação do próprio fluido do encarnado, do magnetizador, é o que nós chamamos, dentro da doutrina espírita, de passe magnético. É uma forma de nós sabermos que os fluidos estão vindo só do passista, do médium passista. 2. Quando a atuação é decorrente do fluido dos espíritos que atuam diretamente sem o intermediário, certo? Aí ele diz aqui, seja para curar, para acalmar, para provocar o sono, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Os espíritos podem dar o passe diretamente sem o intermédio do passista? Sem problema nenhum, claro que podem. E existe aí o terceiro tipo, que são os fluidos combinados, que é o que nós chamamos de fluidos magnéticos mistos, do passe misto, onde há a combinação dos fluidos dos espíritos com o do médium passista, do encarnado, que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que é o médium passista aí, que serve de veículo para esse derramamento. Lá na aula específica, nós vamos trazer fotos explicando detalhadamente cada um desses tipos de passe, tá bom? Aqui é só a ideia, depois nós vamos ver mais detalhado esse processo. O passe espírita é a atuação magnética de qual tipo? Mista. O passe espírita, por quê? O passe normalmente utilizado nas casas espíritas é o misto, é o da combinação dos fluidos do passe, do passista, com a combinação dos fluidos espirituais. Todo passista é um médium de cura? Isso é uma pergunta que as pessoas têm, uma dúvida que as pessoas têm muito. Será que eu só posso ser médium passista se eu sou um médium de cura? Como é que acontece isso? Vejam. O médium de cura, propriamente dito, é o que se apresenta como bom condutor dos fluidos dos espíritos superiores, relegado a segundo plano seus fluidos humanos. Por mais que ore e deseje o bem, o passista pode ser um mau condutor dos fluidos espirituais depurados. Então, os passistas são aqueles que combinam seus próprios fluidos animais com os dos espíritos. Está lá no livro dos médiuns isso. Prestem atenção no que ele está querendo dizer aqui. O médium de cura, ele é um bom condutor dos fluidos dos espíritos superiores, porque o que está curando, ali necessariamente potencializando o processo de cura, é exatamente os fluidos espirituais. Os fluidos dos espíritos superiores que utilizam o médium de cura para aquele processo. Então, se eu sou um bom condutor desses fluidos, eu vou ser um médium de cura, eu vou ter condições de ser um médium de cura. Mas, se eu não for um bom condutor desses fluidos espirituais, eu vou ter dificuldade para ser um médium de cura. É isso que ele está colocando aqui. Por outro lado, se eu mesmo não sendo um bom condutor dos fluidos para curar, para ser um médium de cura e curar 100% uma doença, eu posso ser um médium passista. Por quê? Porque o médium passista, ele não é apenas, ele não serve apenas para transmitir os fluidos espirituais, mas ele transfere também o seu fluido vital. Ele também transfere os seus próprios fluidos. E aí eu posso ser um médium passista, porque todos nós temos condições de transferir, de doar os nossos fluidos. E significa que eu não vou perceber ou eu não vou conseguir transmitir os fluidos espirituais? Eu vou. Não é porque eu não sou um excelente condutor dos fluidos espirituais para a condição de médium de cura, que eu não vou servir para médium passista. Vou servir sem problema nenhum. Então, o médium de cura, ele está ali mais servindo de intermediário para os fluidos dos espíritos superiores. O médium de cura pode ter ele mesmo fluidos que auxiliem no processo de cura? Claro que pode. Ele também pode ter um magnetismo, uma potência maior, que também auxilie e sirva para o processo de cura. Mas ele precisa, essencialmente, ser um bom condutor dos fluidos espirituais. Já o passista, ele não tem essa exigência que tem o médium de cura. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo em si mesmo. Percebem a diferença? A pessoa que se intitula magnetizadora,
ela está ali trabalhando com os seus próprios fluidos. O médium curador está trabalhando com os fluidos espirituais. Percebam a diferença. Mas os médiuns curadores, na estreita acepção da palavra, quer dizer aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual. São extremamente raros. Por quê? Porque, na verdade, ele é um intermediário só dos fluidos. Por isso ele tem que ser o bom condutor desses fluidos. Ele está ali se apagando, apagando a si mesmo, para que possa preponderar os fluidos espirituais curadores e curar aquela pessoa. Então, vejam, o médium curador é uma condição. O magnetizador é outra condição. O médium passista é outra condição. Percebem? Entenderam? Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Olhem aí na nossa foto. Jesus. Então já sabemos que sim, com certeza. Mas vamos ver o que nos diz o nosso aprendizado de hoje. Sim, mas é raro. Pressupõe certo poder especial, fruto tanto da boa qualidade e abundância do fluido animal do corpo físico, assim como da pureza de seu fluido perispiritual, cuja força é multiplicada pelos bons fluidos dos espíritos assistentes. Então, o nosso maior exemplo aí, Jesus. Então, eu posso verdadeiramente curar pelo contato? Posso, mas eu tenho que ter boa qualidade e abundância de fluido animal no corpo físico e a pureza do nosso fluido perispiritual. Então, quanto mais evoluído, perfeito, moralizado eu for, mais e melhores condições eu terei para ser um verdadeiro médium de cura, ou seja, para que eu possa verdadeiramente curar pelo simples contato. Aí aqui mostrando mais uma vez, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3, o efeito, a cura que Jesus efetuou no leproso. Então, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Então, nós podemos aí, mais uma vez, atestar a pureza dos fluidos, tanto físico quanto espirituais, que Jesus é possuidor. O poder de curar pode ser desenvolvido pelo exercício? Será que eu, exercitando, praticando esse trabalho, eu posso ter esse poder de curar ampliado e desenvolvido? O que nos diz a doutrina espírita? Sim, embora condicionado por fatores fluídicos relativos ao corpo físico e ao nível evolutivo espiritual do ser. O médium de cura propriamente dito é raridade na Terra. Então, o exercício da tarefa pode ampliar aquela minha faculdade? Pode. Nós já sabemos que, por exemplo, a mediunidade, que aí o poder de cura, o médium de curador é um tipo de mediunidade, quanto mais eu me exercito, mais ela se amplia. Contudo, isso não é algo que esteja independente ou que seja independente do aspecto moral. Andam juntos. Por isso que é condicionado a fatores fluídicos relativos ao corpo físico e ao nível evolutivo espiritual. Porque se eu não procuro me melhorar, me moralizar, ser uma pessoa melhor e realmente mais evoluída, como é que eu vou potencializar, ampliar, melhorar o meu poder de cura, se ele está diretamente relacionado aos fluidos espirituais que eu emito? Então, eu posso me exercitar a minha existência inteira, mas se eu não me melhoro como pessoa, os meus fluidos espirituais vão ser sempre ruins, percebem? Então, é um conjunto de coisas. O poder de curar pode ser desenvolvido pelo exercício? Então, aqui continuando nossa reflexão. Dependendo a mediunidade curadora de uma disposição orgânica, muitas pessoas a possuem, ao menos em germe, que fica em estado de latente, por falta de exercício e de desenvolvimento. É uma faculdade que muitos ambicionam com razão. E se todos os que desejam possuí-la a pedissem com fervor e perseverança pela prece, e com um objetivo exclusivamente humanitário, é provável que desse concurso sairia mais de um verdadeiro médium curador. Então, é uma condição orgânica, pode ser que muitas pessoas já tenham ela em estado de latência, e se tivessem realmente se exercitado, trabalhado, estudado essa faculdade, essa potencialidade, ela seria ampliada e nós teríamos aí vários médiuns de cura. Mas ele aqui ressaltou, prece, objetivo exclusivamente humanitário, autoaprimoramento, moralização da criatura.
Isso é fundamental para que o poder de curar realmente se amplie em nós. Qual a relação entre o passe magnético e o amor ao próximo? A vontade de aliviar o próximo por amor intensifica a força magnética e atrai a ajuda dos bons espíritos pela simpatia, identidade de sentimentos. Então, a vontade, a intenção é tudo. O que é que me move? O que me move nesse trabalho que eu resolvi fazer? A vontade de ajudar? De ser útil? Ou a vaidade para que eu me sinta melhor, útil, para que eu receba aplausos do homem? Isso vai fazer diferença? Óbvio, queridos amigos, óbvio. E em função disso, eu vou atrair ou não a ajuda dos espíritos, porque a simpatia, nós já vimos isso lá no início. Tudo é simpatia. Que tipo de fluidos e de espíritos eu quero atrair para perto de mim? Então, se eu estiver realmente com amor, sentimento de amparo, de auxílio, isso vai potencializar em muito o efeito que aquele passe magnético, aquele passe espiritual, aquele passe misto vai resultar, o efeito daquele passe nas pessoas e nos pacientes. Qual a relação entre a prece e a atuação do passe? Como o pensamento de súplica dirigida a Deus e aos bons espíritos para intercederem em favor do doente, a prece também ativa e multiplica a força magnética pelo concurso dos bons espíritos, constituindo a postura mental a ser cultivada durante a aplicação do passe. De modo que, enquanto eu estiver aplicando o passe, eu preciso estar em prece, para que a atuação, para que o efeito, para que o passe, a força daquela transmissão de fluido seja ainda maior. Então, durante o passe, é ideal que eu mentalize uma prece, que eu faça uma prece em benefício daquela pessoa que está sendo ali amparada naquele momento, para que a espiritualidade possa ajudá-la conforme o seu merecimento e a necessidade. Então, eu não tenho que ficar lá só impondo as mãos e o meu pensamento voando para outras partes, que não o objetivo da tarefa. Precisamos estar em prece a todo momento. Então, a prece pode mesmo constituir meio de cura, independente da imposição das mãos, pois o fenômeno de cura é essencialmente mental, ativado pelo pensamento e pela vontade. Jesus não curava muitas vezes só com o olhar? Aquela moça que estava sangrando há vários dias, só de tocar nas vestes do mestre não ficou curada? Precisou que Jesus impusesse as mãos sobre ela? Não. Mostra que pensamento, vontade, fluidos, amor, prece, confiança, tudo isso, não necessariamente a imposição das mãos é que vai fazer a diferença, tá? Então é isso que ele está colocando aqui, a prece, a vontade, o pensamento sincero, o amor, a verdade, é que fazem a grande, é que são responsáveis, no fundo, pelo processo de cura. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Foi feita essa pergunta lá no Livro dos Médiuns. Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Tudo decorre da questão do merecimento e da necessidade. Eu poderia eventualmente curar apenas pela prece? Poderia. Só que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós muito mais do que nós sabemos. Então, para um determinado doente, o melhor para ele, muitas vezes, é continuar doente, porque aquela doença vai fazê-lo mudar, vai fazê-lo refletir, vai fazê-lo ser uma pessoa mais espiritualizada, vai fazer com que ele encontre Deus. Então, ele ainda precisa daquela doença. Então, ele não vai ficar curado, mesmo que a prece pudesse realizar essa cura. Mas, por quê? Para aquele doente, o melhor é estar doente. Então, não pensemos que isso significa que a prece não tem efeito. Não. Cada um segundo as suas necessidades e o seu merecimento. E quem sabe disso melhor do que nós? Deus. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Certamente. Faria coisas que consideraria-se milagre. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Sim, certamente. Não tens disso múltiplos exemplos, como nós citamos Jesus.
Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Então, nós, na verdade, estamos sempre, a todo momento ali, manipulando fluidos. Nós somos envoltos em fluidos, tá? Então, de alguma forma ou de outra, há influência dos espíritos, mas há também ali uma ação magnética, mesmo que às vezes nós não tenhamos disso consciência. Qual o potencial magnético de Jesus e como ele aplicava o passe? Vejam bem aqui. O que vocês acham? Como vocês imaginam que seria o potencial magnético de Jesus? Perfeito. Levado à escala máxima, por conta da sua pureza, então os seus fluidos espirituais eram inigualáveis, puros e, portanto, com uma potência curadora infinita, e os seus fluidos vitais também. Então, como espírito avançado, mesmo quando encarnado, tinha singular atuação magnética que exercia mediante a imposição de mãos para curar instantaneamente, atributo da pureza de fluidos de seu próprio perispírito, do seu corpo espiritual. Então, nós um dia chegaremos nessa condição, certamente, porque um dia também seremos espíritos puros como Jesus. Mesmo encarnado, ele era revestido de fluidos salutares, de fluidos puros, e eram esses fluidos que eram transmitidos aos doentes, e por isso curavam de forma instantânea, tá? Claro que isso para nós é difícil, certamente, os nossos fluidos espirituais são muito inferiores ao do mestre, nós somos imperfeitos ainda, mas nós também temos um potencial de cura. Claro que quanto mais nos moralizarmos, já falamos isso inúmeras vezes, eu estou repetindo, para ver se nós trabalhamos o nosso coração, porque adquirimos muito conhecimento, estudamos muito, mas a mudança das nossas imperfeições, dos nossos vícios, do nosso sentimento ainda inferior, é o que fica sempre para segundo plano, porque é o mais difícil. Então precisamos ter isso em mente, precisamos nos depurar, precisamos nos melhorar, precisamos crescer como seres humanos, para que possamos realmente sermos melhores trabalhadores do Cristo. Ok, meus queridos amigos, sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a confiança, agradeço a participação, agradeço os comentários de estímulo, de amparo, de auxílio para que possamos continuar nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Eu agradeço do fundo do meu coração. Nesse último slide, mais uma vez, segue aí a nossa bibliografia